Variety, da Colleen Hoover. Você vai pegar o link da descrição aqui desse vídeo e já comprar esse livro ou colocar no seu carrinho para comprar muito em breve, porque você não pode continuar vivendo sem ler esta obra. Oi gente, hoje nós vamos conversar sobre Variety, da Colleen Hoover, que é o primeiro livro de suspense da autora e, meu Deus do céu, é perfeito. Eu sou um pouco suspeita pra falar, porque sempre que a Colleen Hoover, eu já sei que eu vou gostar da história e ler muito rápido, mas realmente Variety tem alguma coisa diferente, porque por mais que eu sempre leio Colleen rápido, eu não queria largar esse livro nem por um segundo. Eu precisava consumir o livro e eu ia reagindo à leitura e eu ia ficando cada vez mais, meu Deus, não é possível que isso tá acontecendo. Não. E é assim, sensacional. E eu terminei louca pra conversar com alguém que já tinha lido também, pra compartilhar dessa sensação comigo. Variety é o primeiro livro de suspense da Colleen Hoover e ele, inclusive, um fato bem interessante que ela coloca aqui nos agradecimentos é que ela fez esse livro de forma independente. Ela não lançou pela editora dela nos Estados Unidos, porque era um livro completamente diferente de tudo que ela já escreveu. Então ela lançou de forma independente pela Amazon, parece, e aí o livro estourou. E aqui no Brasil ele saiu pela Galera Record, e assim, ele é realmente sensacional. Eu não sei qual medo que ela tinha de que ia dar errado. A hype com Variety em 2020 foi gigantesca. Eu apenas fui ler este livro em 2021, já me arrependo de ter demorado tanto para ler, mas realmente a hype se justifica. Eu achava antes que o povo estava exagerando, mas não. É realmente isso tudo mesmo. Antes de contar pra vocês sobre o enredo, vou chamar a atenção sobre um detalhe que está na capa, que esse livro é mais 18 anos. E sim, realmente tem cenas muito fortes, tem narrações bem nojentas e eu acho que você tem que estar com o estômago preparado para conseguir fazer a leitura. Não é terror, é suspense, é um thriller, mas tem algumas cenas que, pelo amor de Deus, hein, não dá. Bom, a história é sobre a Lowen. A Lowen, ela é uma escritora que está à beira da falência. Ela acabou de perder a mãe, ela está lotada de dívidas e ela não tem nenhuma ideia para um livro novo. Quando o agente dela a convida para uma reunião em que uma outra editora procurou a ela para que ela terminasse uma série de livros super famosa de uma escritora que chama Variety. Variety era uma das maiores best-sellers e a Owen fica com muito medo de assumir esse projeto, mas a quantidade de dinheiro que ela vai ganhar pela publicação de 3 livros é absurda e como ela está à beira da falência, ela não pode dizer não para essa oportunidade. A Variety não pode terminar de escrever os próprios livros porque ela sofreu um acidente e a família da Variety tem um tanto de tragédia envolvendo a história dessa família. Então a Variety é casada com o Jeremy e eles tiveram gêmeas e mais um menininho, o Crew. E as gêmeas, infelizmente, já faleceram, as duas, em momentos diferentes. A Chastain quando era muito novinha e a Harper um pouco mais velha, já na adolescência. Então a família já sofreu muito. Agora a Variety, a mãe dessa família, ela sofreu um acidente de carro e ela não consegue se mover. E aí eles não tem muito o que fazer, fica o Jeremy com o Crew e a editora precisa terminar a série. Eles são muito resguardados sobre como que a autora está. Então eles contratam a Lowen para ser coautora do livro, mas na realidade a Lowen vai fazer todo o trabalho e assinar junto da Variety. Para fazer a pesquisa sobre o livro, a Lowen vai para casa do Jeremy e da Variety e fica lá por alguns dias para poder estudar todo o material que está disponível no escritório da Variety. Só que a Lowen acaba encontrando um manuscrito de uma autobiografia da Variety que é extremamente tensa e que tem muitas revelações que quebrariam o coração de qualquer pessoa que estivesse lendo. A Lowen agora então tem uma grande dúvida do que ela deve fazer, se ela deve contar para o Jeremy e quebrar o coração dele, ou se ela esconde, finge que nunca leu e continua fazendo seu trabalho até finalizar o livro, e seguir com a vida dela. Bom, eu não posso te contar mais do que isso, mas eu posso falar que sim, temos efeito Coho nesse livro. O efeito Coho, pra quem não sabe, é aquele momento da história que a Colleen Hoover faz alguma coisa genial que você não esperava, ou às vezes você até esperava um pouquinho, mas você não esperava todos os detalhes da forma que ela faz. E aí você fica simplesmente de queixo caído e fica, meu Deus, como ela pensou nisso. Na primeira linha desse livro você já fica todo arrepiado, porque já começa de uma forma muito tensa e totalmente diferente.
diferente, né, como eu falei, do que a Colleen escrevia. Então eu já comecei extremamente impactada e eu não conseguia largar o livro realmente. Eu comecei pensando que eu ia ler 2 capítulos ali por dia. Eu li praticamente 70 páginas de uma vez, tive que parar pra trabalhar, mas no dia seguinte eu já peguei e na hora que eu vi eu tava quase virando a noite pra terminar de ler. E quando eu terminei, eu fui literalmente, e pouquíssimos livros eu já fiz isso na vida, eu fui literalmente puxando o livro, puxando meu cabelo, ficando sem ar e falando, meu Deus, não é possível que isso tá acontecendo. De tão sensacional que foi o turning point dessa história. Normalmente, antes de começar a ler um livro, eu olho quantas páginas tem pra eu ter uma ideia, né, se eu tô acabando, se eu não tô acabando e tal, quanto tempo eu vou demorar pra ler. E esse livro aqui, ele tem 319 páginas, só que as últimas 4 folhas são de agradecimentos, então são 312 páginas de história. E quando eu terminei, eu falei, mas não pode ser que já acabou, porque ainda tinha algumas páginas sobrando e eram todas de agradecimentos. No fim, a Colleen Hoover agradeceu em 40 tópicos diferentes, os agradecimentos são bem legais, engraçadinhos, e com algumas curiosidades, né, como essa de que o livro foi publicado de forma independente. Então, foi um livro que eu terminei. Eu penso que tem como ter um segundo livro sobre essa história. Não sei se valeria a pena, mas eu já imaginei várias coisas macabras que podem acontecer continuando esta história. E realmente foi um livro que eu consumi de uma forma muito rápida. Ele é muito intenso. E leiam. Apenas leiam. Bom, não posso entregar muito sobre o livro ou sobre as minhas reações, senão vou acabar dando spoiler. Esse é o problema de falar sobre livros da Colleen, porque às vezes é muito no inicinho do livro que já tem uma coisa que muda muito a história e que é um spoiler gigante, então não posso comentar. Mas, gente, posso comentar aqui que os personagens são muito bem construídos, que você consegue criar antipatia e criar simpatia por eles e depois você vai só querendo saber mais coisas e imaginando o que pode acontecer com eles. Algumas coisas se confirmam, outras coisas mudam e é simplesmente assim uma história que você mergulha de cabeça e é um suspense muito, muito, muito bem escrito. Enfim, eu ficar elogiando o livro não vai mudar a sua experiência literária, então se você quer conhecer essa história, eu vou deixar no box de descrição o link para vocês fazerem a compra do livro, tanto em e-book quanto na edição física, o link da Amazon. Lembrando que quando vocês utilizam esse link, vocês ajudam muito aqui para o trabalho do Leio na Rede. E me conta nos comentários se vocês já leram, se vocês surtaram, se vocês querem muito ler, que eu preciso falar sobre Variety. Muito obrigada por assistir esse vídeo, eu vejo vocês no próximo. Eu sou a Gabi Monteiro e eu leio na rede.